A paz de Deus para todos. Neste momento, com a ajuda de Deus, vamos gravar mais um vídeo para o meu canal do YouTube. Este vídeo, o seu número é 117 e o título deste vídeo é Maria de Lourdes, tua mãe quer te ver. Glória a Deus. Vamos ao vídeo? Bem, irmão, este é um testemunho que aconteceu no nosso meio, lá na cidade de Ilhéus, na Bahia. Existia um irmão muito humilde, simples, temente e cheio das coisas de Deus. E Deus lhe revelou para ele anunciar a graça de Deus para uma mulher ali daquela cidade, vizinha, nas proximidades onde ele residia, uma mulher muito famosa, muito conhecida, rica, cheia de poderes especiais, e uma mulher muito famosa e muito considerada ali naquela cidade. Irmão pobre, humilde, e Deus disse para ela dar um recado para ela. Disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa mulher? O que é que eu vou fazer com essa mulher? Aí orou a Deus, pediu misericórdia ao Senhor e foi buscar palavras, disse, vai, eu sou contigo. Aí ele foi para o ancião dele, falou e contou a história para o ancião, disse, ó irmão, assim, queria que o irmão fosse comigo, né? Que Deus manda para aquela mulher, disse, não, irmão, a missão é tua, vai. E Deus é contigo. Aí ele orou a Deus e foi. Chegou naquela residência daquela mulher, tocou a campainha. Aí chegou uma criada, né? Uma pessoa funcionária daquela localidade, uma moça aí. Diz, diga moço, que deseja? Ele falou, olha, eu queria falar com Dona Maria de Lourdes. Ela falou, olha, Dona Maria de Lourdes, ela não pode atender hoje, que ela está muito ocupada, ela está com 12 amigos dela numa reunião e não pode atender o senhor volta outro dia. E ele disse, ah, mas não moça, mas acontece que eu tenho um recado para ela. Deus me deu um recado para ela e eu tenho que dar esse recado para ela. Disse, moço, mas não pode, ela está ocupada. Ela está ocupada, mas está ocupada. E ela é uma mulher que, para atender as pessoas, tem que previamente marcar as datas. Disse, não, mas meu caso é diferente, eu quero falar com ela. E insistiu. A mulher disse, foi lá e pediu. Ela tinha liberdade para interromper a reunião, entrou lá e pediu licença e disse, oh, Dona Maria, tem um moço lá na portaria, ele já insistiu por 2 vezes de quer falar com a senhora, disse que tem um recado para a senhora. Diz que tem um recado de Deus para a senhora. Eu já disse a ele que a senhora não atendia, tá, mas não tem jeito, tá lá. E vai lá despertar. Ela ficou assim, mas disse. Aí pediu licença lá as pessoas que ela estava na reunião, que ela estava reunida ali numa reunião com 12 seus amigos. Era deputado, grandes personagens da cidade, estava ali junto com ela. Aí ela chegou. Aí chegou na portaria e ele estava lá. Diga, moço, o que é que você deseja? Disse, da Maria de Lourdes, eu vim aqui que Deus me mandou dar um recado para a senhora. Ele disse, pois vai, diga logo esse recado seu que você tem. Recado tão especial, diga logo aí, mas eu não posso dar aqui não, porque é uma coisa muito especial, tem de estar preparado. A gente tem que ter uma preparação, né? Também assim, comunhão,
E que ela tá do portão ali lá de fora, aí ele disse, o recado você está preparado para receber também o recado. Aí ela, meio prepotente, logo ela descobriu, deve ser um crentezinho e ele disse que era um recado de Deus para ela, ela disse, vou levar esse, disse que era com ela, né? Vou levar esse moço diante dos meus amigos e vou lá envergonhar ele na frente dos dois. Ela prepotente aí, tá bom, você já que está insistindo, vamos embora. Aí levou ele lá para a reunião. Aí chegou lá e disse, olha, esse moço aqui disse que tem um recado de Deus para mim. Ele insistiu lá na portaria e vai dar esse recado na frente de vocês 12 aí, que vai ouvir o recado aí. E depois você vai fazer o julgamento do recado que ela. Do recado de Deus que ele disse que ele está trazendo para mim. Aí ele falou, né, que era um servo de Deus, que servia a Deus, e Deus usou ele. Assim falou com as palavras simples e muito moderadas. E disse para ela, deu um recado para ela, que foi Deus que mandou ele vir, ele não queria vir e tal. Aí quando encerrou, disse, pronto moço, terminou o recado. Terminou já o seu recado, foi, eu fico sabendo, ela levantou-se assim, moço, você fique sabendo que eu não preciso desse seu recado. E o senhor deve estar enganado a meu respeito, que eu sou uma mulher muito rica, tenho meus amigos, tenho aqui, e todos aqui são meus amigos, é vereador, é prefeito, e deputado, e qualquer eles me dão, se eu precisar de alguma coisa aí, eles me dão. E outras coisas mais, que eu quiser, eu tenho. Você está me enganando a meu respeito. Não é para mim esse recado, não. E aquilo o irmão ficou humilhado assim, aí ele ficou ali na sala, ali, mas aí eu tinha aquela janela muito grande naquele salão, janelão grande, assim, naquela sala muito grande, ele deu uma volta assim no salão, em volta assim, aí falou, Senhor, tu me manda aqui. Ele falou que naquela janela ele viu aqui uma nuvem, fez aquela nuvem, assim, feito umas nuvens se trançando assim com alguma mão. Ele olhou naquela janela para aquela nuvem e saiu rodando assim, andando em volta do salão. Aí falou com Deus, aí disse, Senhor, tu me manda aqui no meio dessas pessoas tão importantes. Pessoas tão importantes para me vergonhar aqui, Senhor, no meio dessa mulher. Tem misericórdia do teu servo. Tem misericórdia de mim. O que é que eu vou responder a essa mulher? Aí o Senhor diz para ela que ela mostrou essa grandeza todinha que tu, mas falta uma coisa, ela tem uma tristeza no coração dela. Ela tem uma grande tristeza, que se fosse possível, ela daria tudo que ela possui para tirar essa tristeza do coração dela. Diga pra ela. Aí ele voltou cá e falou, Dona Maria, o Deus que me mandou aqui manda dizer para você que a senhora tem essa riqueza toda, essas grandezas, tudinho que você tem. Mas a senhora carrega uma tristeza na tua alma, que a senhora daria, se possível, tudo isso para tirar essa tristeza do teu coração. Ela olhou assim para o irmão e pensou no seu passado e disse, moço, tu agora fosse muito profundo. Fosse muito profundo a meu respeito. Aí ela disse, realmente, ela tinha uma grande tristeza, tem uma grande
tristeza na alma. Porque tinha uma filha que na época já fazia 16 anos, 16 anos, que tinha saído de casa. Ela já tinha procurado em rádio e jornais, meios de comunicação na época, tudo, e a menina não aparecia, não tinha jeito. Não tinha jeito. Aí ela disse, olhe, se realmente essa menina aparecer aqui e eu souber a notícia dela, eu sei o que foi Deus que está te mandando aqui mesmo. Aí disse para ele como foi, né? Que a menina tinha saído de casa, todo dia ela chegava, voltava de 11 horas, a boca da noite, ia saía com as amigas e chegava de 11 horas, chegava. E um dia atrasou das 11, chegou de meia-noite, ela bateu na cara, deu uma tapa na cara dela, ela ficou muito triste. No outro dia pegou algum dinheiro e sua roupa e foi embora, desapareceu, nunca mais voltou. Já fazia 16 anos. Disse, olha moço, se eu souber a notícia dessa minha filha, que esteja viva ou que esteja morta, eu acredito nesse Deus que você está falando nele, sei o que foi ele que mandou você aqui. E agora? O que é que você vai me responder? Aí ele fez a mesma coisa que fez na primeira. Saiu dali dos amigos que estavam respondendo, deu aquela voltinha por aquele salão, aquelas portas muito grandes, viu aquela nuvem que estava assim cruzando uma com a outra, com uma mão assim cruzando. Ele olhou para aquela janela, olhou. Sim, aí ele tinha perguntado a Dona Maria de Lourdes antes, voltando ao... Dona Maria, e como é o nome da tua filha? Disse, o mesmo nome meu, Maria de Lourdes, o mesmo nome meu. Aí ele dando aquela volta assim, naquele salão grande, aquela janelona grande. Aí chegou no janelão daquela e encoou em voz bem alta, Maria de Lourdes, tua mãe quer te ver. E aquela nuvem levaram a voz do irmão, levaram a voz dele, até na cidade de Rio de Janeiro. Aquela jovem, naquela época ela já tinha mais de 30 anos, já, ela tinha saído, era 16, 17, mais de 30 anos, já estava lá lavando a roupa no tanque e ouviu uma voz, a voz dizia, Maria de Lourdes, tua mãe quer te ver. Aquela voz que ela tinha, que o irmão falou, ela ouviu lá. Eu disse, meu Deus, minha mãe deve ter morrido, alguma coisa aconteceu com ela. Vou lá, vou na casa de minha mãe, vou ver o que foi que aconteceu com ela. Vou lá. Aí o irmão quando ele tinha dito, Maria de Lourdes, tua mãe que voltou, disse, olha, Deus me faz sentir que em 3 dias a senhora vai ter notícia dessa sua filha. Em 3 dias vai ter notícia dela e vai alegrar a tua alma. E aqueles homens todos olhando aquele papel. Aí ela disse, olha, se essa menina aqui aparecer e eu souber a notícia dela, eu realmente sei que foi Deus que te mandou aqui. Ela pegou, já sabia o endereço da igreja, o telefone, disse, se isso for assim mesmo, eu sei que foi Deus que te mandou. E aqueles homens tudo foi testemunho. E ele foi, o irmão puxou tudo na mão de Deus e foi embora. Prezados amigos,
Eu vim te dar testemunho, tanto aqui no Brasil, como no mundo inteiro, essa palavra de Deus, que é aquela mesma voz que falou com aquela menina, foi a voz de Deus. A voz de Deus neste momento pode também te alcançar em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, do universo, pode te alcançar também. Para aquela menina foi Maria de Lourdes. Tua mãe quer te ver, escutou. E para você o Senhor fala: minha ovelhinha, onde tu estás? Estou te olhando, estou cuidando de ti, minha ovelhinha. Bem, quando aquela moça viu aquela voz, foi logo na rodoviária, comprou passagem. Naquele tempo era passagem de ônibus e viajou. No terceiro dia, conforme o irmão tinha dito que ela, 3 dias sabia, ela chegou em Ilhéus, na Bahia. A mãe dela não residia mais naquele local. A casa já estava morando noutra mansão, noutra casa, uma mansão grande. Mas que era uma mulher famosa e muito conhecida, logo todo mundo disseram onde era. Ela chegou lá, tocou a campainha. Quando a mãe abriu a filha, disse: meu Deus, abraçou-se com ela. E foi aquela felicidade. E depois, logo em seguida, ligou para a congregação e falou, e disse: olha, veio um crente dessa igreja aí, ele esteve aqui na minha casa e contou assim como foi o ocorrido. E eu disse a ele que se minha filha voltasse, eu ia nessa igreja, dava a minha oferta e dava o meu testemunho. Disse: olha, não vou, quando é que tem culto aí? Disse: tal dia não vou, porque vou dar uma festa para minha filha, em comemoração que ela chegou viva e sã, aqui. E depois eu vou aí na igreja dar meu testemunho aí. É. Aí fez lá a festa dela e foi lá na congregação, que não era muito longe, era ali mesmo, em Ilhéus. Congregação muito bonita, ela chegou lá, antes do culto, o ancião, quando viu ela, e com a filha também, a Maria de Lourdes também foi, as 2 Maria de Lourdes, mostrou a ela toda a dependência daquela congregação. Congregação muito bonita. Como os irmãos sabem que as nossas congregações são muito bonitas, e essas pessoas aí que eles gostam de coisa bonita, de coisa. Aí mostrou o tanque de batismo, todas as dependências da congregação, todas as coisas. E aquela mulher ali foi tratada como a rainha de Sabá. Ela se encantou pelo tratamento que recebeu, irmão. Eu sei que marcaram no dia do culto, foi no outro dia que ela tinha ido lá na igreja a primeira vez. Ela convidou todos os 12 que estavam ali junto com ela, todos os 12 amigos dela, e disse: olha, aquele moço que veio na minha casa naquele dia é um homem de Deus, Deus ouviu o pedido dele e eu quero agradecer a ele. Nós vai para o culto da igreja dele. E eu vou agradecer e vocês vão ser testemunha. Aí eles foram, tudinho, chegaram no culto lá, todos sentaram, ela sentada pro outro. E quando chegou a hora do culto, irmão, culto é a homenagem a Deus, irmão.
Deus mandou o culto muito bonito e no culto, pela palavra, Deus falou com todos aqueles povos que estavam na congregação, especialmente para as duas Maria de Lourdes. Glória a Deus. E quando foi na hora da testemunhança, o céu de Deus se sentisse e disse para aquela visitante que ela tinha um testemunho para contar, ela podia contar o testemunho. Ela foi lá na testemunhança e contou esse testemunho que hoje Deus está dando a graça de ser contado para vocês. Moral desse testemunho: depois teve um batismo, ela convidou muitos dos seus amigos, Deus chamou a Maria de Lourdes, a filha de Maria de Lourdes, que é Maria de Lourdes também, aqueles 12 que estavam naquela reunião. E esse testemunho de Léo foi um testemunho muito bonito e percorreu quase o Brasil inteiro. Percorreu quase o Brasil inteiro. E muitas almas Deus chamou por esse testemunho. Isso foi há quase 40 anos atrás, que aconteceu, quase 40 anos. Mas para Deus 40 anos é 40 dias. Para Deus é um testemunho novo, que as coisas de Deus não ficam velhas, não envelhecem, são sempre renovadas. Por esse testemunho, Deus pode renovar quantas Maria de Lourdes que tem aí, quantos irmãos simplesinhos. Deus pode também fazer a obra no coração teu, lá na Ásia, lá no continente africano, na Europa. Na Europa, onde você que esteja ouvindo este vídeo, levante a mão para o céu e dê glória a Deus, que o Senhor é maravilhoso e o que Ele quer é a simplicidade e a sinceridade do coração e a disponibilidade de servir a Deus. Este testemunho se encerra aqui e todos fiquem com a paz de Deus. Amém.